Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 31 de março de 2025, nós vamos para a 24ª parte daqui a série do livro Jogo dos Deuses do Cal Take-Reeb, falando, pessoal, sobre a convergência da cultura, da sociedade, da tecnologia e da religião, né? Vamos dizer, já num pré-sistema da besta, né? Basicamente. Então é um livro que é muito importante porque ele dá esse panorama, né, dos dias que a gente está vivendo e o que está sendo já preparado, né, já está sendo construído, já está sendo instaurado, né? Então, né, você que ainda não começou a assistir, volta lá, pega do começo, né, da série. E antes da gente começar, né, eu sempre lembro a vocês do trabalho que eu faço com os quadrinhos, com, né, roteiros de cinema que eu escrevi ao longo de 10 anos aí, adaptei para quadrinhos para criar um material exatamente para combater, né, essa cultura pervertida aí. Então, começando com o Lambo e o Prédio, né, esses dois aqui são para todas as idades, né, então o pessoal acha que quadrinho é só para criança. Não, é para adulto também. Esses dois aqui é censura livre, tá? É, Tem trilha sonora no Spotify. O Prédio foi o último que eu lancei esse ano, no começo do ano. As pessoas já estão, né, mandando os feedbacks aí, todo mundo se divertindo, se emocionando bastante. São histórias incríveis. O Lambo sobre, né, o amor que a gente tem pelos animais, a importância deles nas nossas vidas. Tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, que aí tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje, né? Sobre isso que está sendo preparado, aí, essa estrutura de controle. Né? Falamos de tecnocracia, sociedades secretas, nova ordem mundial, escatologia. Tá? Então, essa trilogia aqui, se você quiser entender isso de forma bem fácil, sintetizada, resumida, mas com muita ação, muita, né, emoção, trama, vale a pena. Esse aqui é material de primeira. Temos um outro dia que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura sobre as armadilhas que tentam pegar os jovens quando eles entram na faculdade, na maioridade, a questão de sexo, drogas, doutrinação política. Mas tem um twist sobrenatural muito legal, vale a pena demais. O Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais do MMA, homenagem aos filmes como Rock, Karate Kid, aqueles filmes que usam o esporte como, né, motivação para você superar os seus limites, você, né, também encontrar um amor verdadeiro, uma história muito legal. Tem trilha sonora no Spotify também. E o último, Comunhão, que é um suspense com terror psicológico para quem gosta aí de emoções fortes, sobre você encarar o mal face a face e sobreviver. Tem uma mensagem de redenção incrível. Então todo esse material você encontra diretamente no meu site felipefolgose.com. Eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição. Não é a Amazon, não é Mercado Livre, não, pessoal, é diretamente comigo. Eu mando pelos correios para vocês, qualquer estado do Brasil, outros países também, tá bom? Quem quiser também com uma dedicatória é só mandar ali na observação. Para quem quer, eu mando autografado, tá bom? E é isso, eu deixo aqui embaixo os links do meu site, do meu Instagram também, se você quiser pedir por lá, mandando um direct. Deixo também do Odyssey, uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é onde você pode se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, né, e quiser se tornar apoiador ou apoiadora, é por lá. Eu agradeço todo mundo que apoia já há algum tempo, que está comigo lá. Muito obrigado. Vamos começar então, pessoal? Vamos retomar aqui. Então, peraí, deixa eu pegar aqui no. Muito bem. Então, ele fala assim, olha, em 1987 foi, né, dito lá na Europa que seria o ano do meio ambiente. Né? Então, para marcar essa ocasião, a Comissão das Comunidades Europeias e a União Internacional de Conservação da Natureza colaboraram num livro chamado Novas Ideias para a Educação Ambiental. Então, no capítulo 1, nós descobrimos, né, que o que eles escrevem é o seguinte: no caso de uma ecologia planetária, o problema está na consciência humana. Né? Então, aí o autor fala aqui que a queda que a gente lê em Gênesis, né, então apresentada como uma alegoria para um despertar evolucionário. Então eles pegam a Bíblia e começam a
perverter o que a Bíblia diz, né? Não tem nada, né? A queda não tem nada a ver com despertar evolucionário, né? Então, segundo eles, né, ao desobedecer Deus, nós nos tornamos livres para criar o nosso próprio caminho em direção ao progresso. Então, olha só, um livro que foi patrocinado, né, pela Comissão Europeia. No primeiro capítulo já começa a distorcer completamente o cristianismo, né? Então, diz assim, né, a fonte dos nossos problemas planetários, elas estão no ponto onde a evolução, que é o instinto para que nós transformemos a intenção através da agência humana. Como muitos eventos, isso é relembrado no mito que é recontado ao longo das eras na lenda do Jardim do Éden. Tradicionalmente, a serpente é um símbolo da sabedoria e Deus, e sendo o mensageiro de Deus na Terra. Portanto, a serpente simboliza consciência, um ponto bem entendido pelos yogis, que também praticam aquilo chamado como Kundalini, a serpente de poder, que é elevada através da hierarquia de chakras ou centros de consciência, como são entendidos no hinduísmo e no budismo, e que nos permite, e que permite ao iniciado adquirir sucessivamente maiores estados de consciência. Então, olha o que os caras fazem, né? Vem cá, isso é cultura? Isso tem alguma coisa de meio ambiente? Não. Os caras aqui estão pregando, né? Pregando o quê? Hinduísmo, pregando, né, budismo, tantrismo, porque, né, a elevação dos chakras é uma prática tântrica também, né? E olha só, os caras pegam o que a Bíblia fala e começam a perverter. Então a serpente agora, né, que biblicamente é o inimigo, né, representa Satanás, né, que causa a queda do homem, agora não, ele é um ser iluminado, é um ser de sabedoria, né? Ao contrário, você tem que né, fazer com que a sua própria serpente interior seja elevada até o nível de consciência, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, aqui o autor continua. Então, nós temos que manter em mente que o texto usado, né, que esse texto é usado para o quê? Para, vamos dizer, ele é usado como um chamado para uma nova abordagem da educação ambiental. Tem alguma coisa de educação ambiental? Não, né? Na verdade, ele foi feito para o quê? Para redesenhar as mentes, né, das pessoas, para fazer com que, né, essa mensagem entre no campo da educação e eduque negativamente, né, os jovens principalmente, né, mas não é só jovem que cai nessa ladainha, né? Então, no prefácio desse livro, desse documento, diz o seguinte, né, aquilo que é requerido, né, tanto para uma mudança radical e evolutiva, guiando, né, através de conduzir os sistemas educacionais. Tá? Então, é o que? É um esforço pensado, premeditado de o quê? De entrar, né, nos sistemas educacionais e moldar a cabeça das crianças. Olha o que no capítulo 1 continua dizendo o seguinte: a serpente, que é o princípio da consciência, fecundou Eva, a mãe natureza, que por consequência deu, vamos dizer, deu lugar, né? Ela gerou um novo Adão, um novo tipo de homem. Então, ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão quebrou os limites do instinto e entrou no campo da mente, né, com o seu potencial de reflexão e de escolha. Vocês estão entendendo, pessoal? A distorção do que a Bíblia diz. Então estão promovendo que, na verdade, não foi um pecado, foi uma coisa positiva. Que não é que o homem caiu, o homem então ganhou consciência. Isso é gnose pura, pessoal, é pura gnose, né?
De novo, a gnose fala, não, que Deus é um Deus mau, que aprisiona o homem, né? E que Lúcifer vem para libertar o homem, né? Para que o homem faça tudo o que ele quiser, né? O homem tem a liberdade de pecar, na verdade. No fundo é isso, né? Então, continua dizendo o seguinte, né? O nosso tempo é aquele que é marcado por uma busca espiritual. Apesar de ter sido perdido na fé nas religiões tradicionais, né? Obviamente está falando do cristianismo, com pouca satisfação, né? Nas décadas passadas, há uma busca, uma ampla busca por significado que deve incluir, mas não ser satisfeita simplesmente por uma racionalidade ordinária. Então, eles já estão indo até pós todo, né, o ateísmo, todo o pós-modernismo, o relativismo moral, para introduzir uma nova espiritualidade. De novo, é um reencantamento, é a reintrodução do paganismo na sociedade pós-cristã, segundo eles, né? Mas a má notícia para eles é que o cristianismo nunca acabou, né? Ao contrário, a igreja nunca foi derrotada. E a gente está vendo avivamentos no mundo inteiro, tá? Né? A gente tem visto aqui no Brasil como tem crescido, né? Estima-se que até 2030, né, a religião evangélica seja a principal no Brasil. E a gente está vendo agora um avivamento na Europa, pessoal. Graças a Deus, depois de todos os traumas coletivos que eles passaram, através das guerras, das revoluções, né, nessa nova geração está tendo um despertamento para o Evangelho. E isso é profético, isso é bíblico, né? Vou continuar aqui. Bom, e agora ele vai falar um pouco sobre o Rosacruz. O rosacrucianismo, conhecido também como a cruz rosada, é uma escola esotérica que remonta, né, o século XVII na figura do místico alemão Christian Rosenkreuz. Através de séculos, várias ordens e sociedades foram inspiradas pela Rosa Cruz, né? Ou com, vamos dizer, a credencial Rosa Cruz, né? E elas surgiram na Inglaterra, na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. Algumas ainda existem. E novas ordens têm sido formadas mais recentemente, né, nos últimos anos. Independente disso, né, vamos dizer, a influência, né, do rosacrucianismo no ocultismo moderno, né, e no misticismo ocidental é presente, né? Então, inclusive em coisas como Wicca, né, você tem que basicamente o Rosacruz mantém, né, é um arcabouço desses conhecimentos que remontam ali Egito Antigo, né, as escolas de mistérios pitagóricas, tudo isso, paganismo, né, pessoal, bruxaria, tudo isso, né, é reintroduzido com um novo nome, né? Inclusive a teosofia deve muito ao Rosacruz, né? Então, ao longo dos anos, basicamente é o que? Esse mesmo campo de conhecimento com novos nomes, sendo atualizado para novas gerações, né? Então, uma organização que professa, né, ter o pedigree Rosacruz é a antiga e mística ordem Rosacruz, né, a Amoroque, né, inclusive tem aqui no Brasil também, né, que foi constituída em junho de 1915 e tem o seu QG, né, a sua sede na cidade de São José, na Califórnia, né. O estado da Califórnia tem um monte de sede, de um monte de seita, né. Então, utilizando cursos, né, rituais, invocações, né, esses místicos, eles, vamos dizer, praticam uma alquimia espiritual, né, que os leva em uma jornada em direção à consciência cósmica, né. Então, Deus, né,
para eles é uma força universal criativa, né? Essa coisa amorfa, é uma força, não é, a Bíblia fala que não, que Deus é um ser, né? Deus é um ser, no sentido de tem vontade, é uma pessoa, né? Não que seja material, mas é uma inteligência, é uma mente que criou todas as coisas, tem vontade, tem princípios, não é uma força como uma energia elétrica, né? Ou como uma energia qualquer, assim. Não, Deus tem intencionalidade, tem pensamento, tem, né? Então, para a Morok, né, ele diz o seguinte: para encontrar Deus, nós devemos ver Ele em todas as coisas de uma vez, né, ou todas as coisas unidas, né? No glossário deles, eles explicam o seguinte: a mente divina, né, não somente é a mente de Deus, mas também a consciência e a mente de todas as coisas vivas na Terra, né, no plano terrestre, vamos dizer assim. Portanto, Deus, né, tem que estar sempre mudando, reagindo ao grande fluxo do pensamento humano e da consciência humana. Então, para eles, né, o Deus de hoje é a nossa compreensão e a nossa consciência, e não será o Deus do ano seguinte, porque Deus evolui conforme a consciência das nossas almas evolui. E essa evolução será contínua até que o homem se torne completamente consciente da consciência do cosmos, ou da consciência cósmica. Pessoal, isso é uma aberração, né? Uma heresia tão completa, porque Deus é perfeito, Deus não tem que evoluir, Deus não muda, Deus é, eu sou o que sou, né? Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus não evolui no tempo. O conceito de evolução, que é mentiroso, né? Porque na verdade o homem tem evoluído desde a queda, o homem tinha muito mais capacidade, né, espiritual, mental, vivia muito mais, era longevo. O homem, por causa do pecado, o homem foi regredindo, na verdade. A gente vê o que? A natureza sendo... a Bíblia fala, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação toda a natureza, isso vai ser restaurado, né, na segunda vinda de Jesus. Então, e aqui já tem esse embutido, esse conceito, né, de que você também vai chegar à salvação através da sua evolução. Você mesmo que vai se salvar através do seu processo, né, da sua progressão. E isso, pessoal, inclusive é aplicado na economia. Esse pensamento é tão mentiroso que ele se reproduz na política, na economia. O que é o marxismo? É isso também. Basicamente é isso. É pegar essa mentira espiritual e traduzir isso em ciência política, né? Não, porque o marxismo também tem uma teleologia que o quê? Vamos chegar na utopia marxista, né? Isso também é aplicado o pensamento de Darwin, que era um ocultista, né? Que era um eugenista. Também esse conceito mesmo, né? Não, nós vamos, através de uma reprodução guiada, nós vamos chegar a uma super raça. Ele ainda fica no campo da biologia, mas quando você lê mais, você descobre que ele era ocultista, tanto quanto, né, a família toda dele, né, depois o sobrinho dele também, né. E aí, eles dizem o seguinte: então o homem deve se tornar a medida espiritual de todas as coisas. O homem vai ser Deus, né? Então, o imperador da Amarok, né, porque eles têm esses títulos lá, o Christian Bernard, ele colocou dessa forma: o seguinte, o templo do universo, o templo da terra e o templo da vida são o templo do homem. Isso é porque o tempo é chegado
para trabalhar em direção de reconstruir, né? Porque a luz messiânica deve emanar da Jerusalém celestial que vibra em cada um de nós. Então, olha só, pegando de novo a Bíblia distorcendo, né? E bom, né? Aí ele vai falar dos Mormons, né? Se tornar Deus é o ponto principal do mormonismo, né? Da religião dos Mormons. Porque a história dessa religião começa com Joseph Smith, né? E a sua visitação de um mensageiro angelical, né? E ele fala, né, o autor aqui fala, eu simplesmente vou citar os ensinamentos do Smith, né, num discurso famoso do Joseph Smith, né, que ele diz o seguinte, o próprio Deus, né, uma vez foi como nós somos agora, e ele é um homem exaltado, e ele está sentado, entronizado nos céus. Então, essa é a vida eterna, saber que o verdadeiro e sábio Deus, né, e que você, né, conhecer o verdadeiro e sábio Deus e saber que você tem que aprender como se tornarem deuses. Vocês mesmos têm que se tornarem deuses, né? E serão reis e sacerdotes de Deus, bem como todos os outros deuses fizeram antes de vocês, através de um grau ao outro grau, né? Ou de um grau ao outro grau, né? Então, de uma pequena capacidade até uma grande capacidade, de uma graça a outra graça, de uma exaltação a outra exaltação. Então, olha o que ele fala, que o Deus criador, o Deus bíblico, uma vez foi como nós, foi um homem. Então, pessoal, isso de novo é gnose. Fala, não, você vai evoluir para você depois ser o Deus do seu próprio planeta. Que nós vamos evoluir para povoar, né, no universo, com todos esses planetas, nós então cada um de nós vamos ser os deuses do nosso próprio planeta. Pessoal, isso é uma mentira demoníaca, né? E ele, falando a respeito, né, de Deus, o Joseph Smith continua dizendo assim, o seguinte, né? O que é, né, essa divindade, né? É herdar esse mesmo poder, essa mesma glória, essa mesma exaltação, até que você atinja o estado de Deus. E aí você vai ascender até o trono eterno de poder, bem como aqueles que atingiram antes de você. Pessoal, isso é luciférico, isso é satânico. Né? É querer, de novo, é querer ser Deus. É querer tomar o lugar de Deus. A gente lê em Isaías, lê em Ezequiel, esse é o pecado original de Lúcifer, de querer usurpar o trono de Deus. Né? E ele vende isso para o homem, porque ele sabe que se o homem compactuar com isso, o homem vai morrer também, né? O homem vai ser, vamos dizer, esse é o pecado, pessoal. Né? Ao invés disso, né, dessa rebeldia e desse caminho autossuficiente, arrogante do homem, falar, não, eu vou me tornar Deus pela minha própria capacidade, eu vou evoluir até atingir Tem outro lado que é Jesus morrendo na cruz e derramando a vida e dando de graça pela fé, para que a gente se torne filho de Deus, para que a gente tenha comunhão com Deus, para que a gente seja restaurado através do amor dele. Então é literalmente as duas árvores, igual em Gênesis, pessoal, a gente ainda tem hoje a escolha do quê? De escolher a árvore da vida, que é Jesus Cristo, e lá em Apocalipse a gente lê que Jesus é a árvore da vida. E você tem a árvore do conhecimento do mal, que é o que todos esses transhumanistas, através da tecnologia, da ciência, do transhumano, a gente vai vencer a morte, a gente vai se fundir com a máquina, né, a gente vai
se salvar através da tecnologia, através da ciência, do conhecimento. A história continua sendo a mesma, pessoal, né? Não mudou. Só que está com um engano, está vindo agora, né? Com chat. Eu vou fazer um vídeo só sobre a questão do chat GPT, agora, né, do estúdio Ghibli lá fazendo as ilustrações, as pessoas, eu estou vendo pastores, líderes de ministério, não, estamos usando a inteligência artificial, condicionamento, porque, que bonitinho, né? Todo mundo, eu quero fazer também a minha foto, vai lá, começa a usar a inteligência artificial, isso é o que, pessoal? Condicionamento, tá, sabe? Tá pegando, e não é criança não, tá pegando adulto, né? Um monte de, sabe, líder de ministério, os caras sem o menor discernimento. Não, vamos, qual é o problema? Vou fazer um vídeo só sobre isso. Bom, aí ele fala sobre maçonaria, né? Ele fala aqui, né, a minha atitude pessoal, né, o meu ponto de partida na pesquisa, né, de movimentos espirituais globais e de ideologias começaram com a maçonaria. Ele fala, eu nunca fiz parte, né, da maçonaria, mas por causa de alguns encontros eu fui compelido a estudar, né, a maçonaria. E houve um ponto de virada na minha vida que eu lembro muito bem. Foi em 1991 e eu estava num restaurante quase vazio, né, numa cidadezinha, com dois membros da comunidade maçônica respeitados nessa cidade estavam sentados, né, comigo na mesa, na minha frente na mesa, né? E ele falou, eu queria saber o que eles queriam, né? Desculpa, ele fala, eu sabia o que eles queriam que eu me envolvesse, né, na loja maçônica, porque eu já havia sido, vamos dizer, eles já tinham se aproximado diversas vezes, me convidando para, né, que eu fizesse parte da maçonaria, né? E eu, né, como um jovem, vamos dizer, ativo na comunidade, eu era o tipo de pessoa que eles estavam procurando, né? E igualmente, como em outras conversas, era evidente, né, que as pessoas que tinham me convidado para esse jantar, né, eles estavam tentando explicar algo para mim sem me dizer exatamente aquilo, né? Então eles estavam usando, vamos dizer, de eufemismos, né? Não estavam, né, querendo chegar ao ponto, né? Então ele estava falando que assim eles estavam indo meio que comendo pelas beiradas, né? Ele fala, parecia que era que eles estavam me vendendo alguma coisa, né? Que eles estavam, sabe, aquela lábia de vendedor assim, que estava coberta de ambiguidade, né? Então olha o que eles, né? Ele fala aqui no livro, ele fala assim, será beneficial a você se você se unir a nós. Nós transformamos bons homens em homens melhores. Né? Ele fala, isso me foi prometido, né? E eles falaram bastante a respeito de legado e de fazer boas ações, né, de fazer boas ações para a comunidade e a importância né, dos encontros lá na loja maçônica. E daí o autor fala assim, mais encontros, ele fala entre a minha vida familiar, a igreja, né, e uma série de atividades que do meu trabalho, a minha vida estava, vamos dizer, ocupada, né, agitado o suficiente para ter qualquer outra coisa, né? Mesmo assim, esses homens que eram, né, eles tinham cargos altos, né, perguntaram se no meu lugar de trabalho, né, se seria beneficial para mim usar bons relacionamentos no meu trabalho, né? Falando que, usando isso como tentando me ganhar para a maçonaria nesse sentido, né? Falando assim, se você se tornar maçom, basicamente você vai pode ser que portas se abram no seu trabalho, né? Então olha a lábia, né? Tentando, né? E ele continua assim. Então eu ouvi, né? Eles, né? Conforme eles tentavam me convencer, né?
com essas não explicações repetidas, né? Porque, de novo, eles ficavam só, né? Não chegavam ao ponto ali. E aquilo parecia muito estranho para mim, né? Ele perguntou: vocês são políticos, né? Já sabendo mais ou menos a resposta de outras conversas. Daí eles falam: não somos políticos. Ele fala: vocês são religiosos? Não somos religiosos. E daí ele fala: então, tá bom, então, sobre o que é a loja, né? A loja maçônica, né? E aí, ele falou: essa pergunta foi a minha saída, né? Porque os caras não queriam, né? Eles só estavam dando meias respostas, né? E aí ele fala que assim, o silêncio ficou palpável, um olhou para o outro e de repente eles espontaneamente falaram: nós não somos satanistas. Ele fala, né? Ué, interessante, né? Porque né, eu não perguntei nada a respeito disso, né? Mas ele fala assim: olha, o soberano grande comandante do rito escocês, né? Lá naquela região chamado Henry C. Clausen, ele escreve num texto em 1981 dizendo o seguinte: ciência e religião serão fundidas em um exponente unificado de um poder espiritual, né? E esse tema é a essência daquilo que são as revelações do misticismo oriental e das descobertas da ciência moderna ocidental que servem de suporte para vamos dizer, os credos, as crenças e os ensinamentos dos ritos maçônicos, né? E ele fala: se nós continuarmos lendo, né, os pensadores maçons, parece muito com o que a gente lê em Gênesis 3. Né? Então, olha o que o Manly P. Hall, que eu já li para vocês aqui, né, já li o livro do Manly P. Hall, né, a Doutrina Secreta de Todas as Eras. Né? Então, fala o seguinte, né, que Manly P. Hall foi o principal filósofo maçom do século passado, né, do século XX. Ele diz assim: o homem é um deus em fabricação, vamos dizer assim, ou é um deus sendo feito. Né? E como os místicos do Egito Antigo, né, ele está sendo modelado na roda do artesão, né, como se fosse um vaso. Né? Quando a sua luz brilha, né, ela, vamos dizer, ela é elevada para preservar todas as coisas, ele recebe uma tripla coroa, né, da divindade, e ele se une, né, a todos os outros mestres maçons que, com os seus hobbies de azul e de dourado, estão buscando eliminar a escuridão da noite, né, com a tripla luz da loja maçônica. Tá? Então, o que a gente, né, e ele continuou, né, vou continuar a ler aqui o que diz outro pensador maçônico, né, o George A. Steinmetz, diz o seguinte: o homem está sendo impelido em direção à perfeição. Há dentro do homem, né, na sua mais interna divindade, né, que o informa sobre a possibilidade de atingir a completude do ser e que clama para que o homem, vamos dizer, lute, né, que o homem busque atingir essa completude. Então, de novo, tudo o que está sendo ensinado falando aqui é o seguinte, né?
O homem vai se tornar Deus por si mesmo e, óbvio, por passar pelo processo, né, de iniciação maçônica. Outro pensador, o W.L. Wilmshurst, diz o seguinte: a evolução do homem no super-homem, sempre foi o propósito dos antigos mistérios e o real propósito por trás da maçonaria moderna, que não é social e caridoso, né? Mas em realizar a evolução espiritual daqueles que desejam aperfeiçoar a sua própria natureza e se transformar, né, se tornar mais próximos a Deus. É o caminho bíblico do arrependimento né, deixar que o Espírito Santo nos transforme? Não, pessoal. Vai ser através do ocultismo, vai ser através, né? Outro autor, Foster Bailey, diz o seguinte: a maçonaria, portanto, não é somente um sistema de moralidade que inculca as mais altas éticas, através do qual o resultado, se seguido, é a descoberta consciente da divindade, mas também uma grande apresentação dramática da regeneração. Ela retrata a redescoberta da divindade interna do homem e de trazer essa divindade para a luz. Então vem cá, a Bíblia fala ao contrário, fala que o homem caiu, que, né, o espírito do homem está morto, ele precisa ser ressurreto. Não tem divindade nenhuma no homem. O homem está morto nos seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo fala isso claramente. Nós estamos separados de Deus. A gente precisa ser resgatado. Mas eles ensinam o contrário. Falam assim, não, dentro de você existe já uma divindade, existe já a serpente que precisa ser elevada, a serpente da Kundalini. Ela vai ser elevada, a serpente, e conforme ela for sendo elevada nos teus chakras, ela vai chegar até o chakra, né, da coroa, e você vai despertar sua consciência. Obviamente tem muito, né, magia sexual junto disso, né? Então é o que? Não, a serpente está dentro de você, ao contrário, você tem que evoluir, tem que fortalecer a serpente dentro de você. Vocês estão entendendo, pessoal, como é satânico, né? O Henry C. Clausen, ele encoraja os membros do rito escocês a encontrar, né, essa maestria interna, né? Então, ele fala o seguinte: o rito escocês ensina aos membros como dizer Deus com as letras corretas. Nós ensinamos aos iniciados, aos nossos iniciados, que a eles está disponível a mente do homem, vastas forças espirituais e poderes espirituais vitais. Pessoal, isso de novo, é pacto com o diabo para o quê? Para ter poder. É isso que eles vendem, né? É isso que eles vendem. Claro que eles vão falar, não é isso, é o princípio luciférico, né? Eu já, não vou falar quem, mas eu já tive esse diálogo com um maçom muito famoso, né? Quer dizer, uma pessoa pública muito famosa que ninguém sabe que é maçom, mas ele, porque eu, né, me importando com a pessoa, como a gente deve amar as pessoas, né? Falando sobre essa questão e falando, não é luciférico no sentido da luz, da gente não ter sombra, né? É entendeu, pessoal? Durante os graus, né, a pessoa vai sendo condicionada. Por isso que é um processo, né? E por isso que eles vão vendo, a gente vai falando conforme a pessoa, se ela aceita, aí ela vai subindo. Se ela se submete, ela vai subindo né, nos graus. Se chega eles vão, né? Como eu já li para vocês o livro também do Albert Pike,
Morais e Dogmas, ele fala, no livro abertamente, fala assim, a gente engana os maçons no início, os neófitos, a gente engana, a gente não revela para eles o que é, vai sendo revelado pouco a pouco. Porque é isso, eles vão medindo, se o cara vai aceitando, porque chega num momento, né, eles da iniciação, né, de algum grau, que o cara vai passando, o cara percebe e o cara vai, né, contestar, ele vai falar, não, peraí, mas o que é isso que vocês estão falando? Aí, então, né, então você não vai passar para o próximo grau, entendeu? O cara, tem muita gente que, tem inclusive muita gente grau 33 que saiu da maçonaria, que viu que chegou, que é o que é a doutrina luciférica, pessoal, é a luz luciferiana, como eles falam. Só que para muita gente que tá tão, né, já foi tão doutrinado, quando chega no grau 33, a pessoa já aceita, ela fala, não, então realmente esse que é o Deus, né? Lúcifer é Deus, entendeu? Que a Bíblia é uma mentira, que o Deus bíblico é mau, entendeu? O cara já, né, já teve a lavagem, já foi doutrinado, lavagem cerebral já foi feita. Né? Vamos continuar. E claro que isso vem com o quê? Com os rituais, né? Com os prêmios, com condecoração, né? Tudo vem, né? Eles vão com, né, os benefícios sociais, eles vão, né? Que tudo isso é o quê, pessoal? Não é nada, né? Tudo isso é engano. Né? Mas vão tentando também comprar as pessoas, né? Com título, né? O comendador, né? Concupiscência dos olhos, com concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, né? Vão tentando as pessoas, como, né, Satanás tentou Jesus ali, né? É o que? É o poder, é o glamour, né? É a riqueza, é o acesso, né? É o ego sendo inflado, né? Bom, continua ele aqui, né? Similarmente, nós do rito escocês podemos encontrar dentro de nós mesmos o refúgio das distrações externas e dos maus externos, né? Ao colocar a confiança nas nossas capacidades inerentes. É confiar nossa capacidade em Deus, né? Quer dizer, colocar nossa confiança em Deus? Não, é colocar a capacidade em você mesmo, nas tuas capacidades inerentes. E aí é o que ele fala, Buda é atingido através da nossa própria iluminação. E é dito aos seus seguidores, seja uma lâmpada para os seus pés, não busque fora de você mesmo. A Bíblia fala que a palavra, o Evangelho é lâmpada para os nossos pés, né? E que nós buscamos o quê? Na palavra, nós buscamos em Deus, mas aqui não. Você é Deus. E quando ele fala aqui Buda, é porque eles falam a consciência budística. É o Buda interno. Vocês estão entendendo? Como eles falam também o Cristo interno, o Cristo cósmico, né? Que eu já li aqui para vocês o livro lá da Alice Baer, da Teosofia. É tudo a mesma balela, pessoal, né? Então ele fala assim, essas citações, elas se encaixam muito bem com o trecho a seguir que eu retirei do J.D. Buck, que é um proeminente maçom, né, do século passado, ele fala sobre os seus ensinamentos, né? Então o texto do Buck, ele fala, ele vamos dizer, derrama, né? Ele faz uma brincadeira em inglês, é como se fosse assim, ele é tanto que um copo que está derramando, né? Ele derrama, né? De tanta arrogância, né? De tanta humana, de tanta, vamos dizer, de tanta arrogância humana, né? Então é o seguinte, agora eu vou ler o texto, né? Ele fala assim, muito mais importante que o homem busque se tornar Cristo é que ele acredite. Desculpa. Muito mais importante é que o homem queira se tornar Cristo do que ele acredite que Jesus era o Cristo. Se o estado de Cristo for atingido, né,
por o ser humano, pelo ser humano durante o seu processo de evolução, né? Então a evolução do homem será uma farsa e a perfeição humana uma impossibilidade. Ele fala, Jesus não é mais divino, desculpa, deixa eu formular bem aqui o que ele está falando assim. Jesus não é tão divino quanto todos os homens que devam atingir a mesma perfeição divina. Bom, blasfêmia brava, né, pessoal? Então é isso, ele está falando, olha, né, Jesus não era o Cristo, né? Jesus era um homem que atingiu esse estado crístico da mesma forma como você deve atingir esse estado crístico. É a mesma coisa que a teosofia fala, a mesma coisa também, pessoal, né? Então, e aqui ele começa a já. Então, ele aqui nesse trecho do livro, ele está pegando essas várias, né? Pegou primeiro a Rosa Cruz, mormonismo, maçonaria, agora ele vai falar sobre a questão alienígena, né, os encontros alienígenas, né? Então ele fala: quando eu estava na conferência Sun, em 1999, eu encontrei pessoas que diziam ter tido contato com, né, seres espaciais. O movimento Nova Era é, vamos dizer, cheio desses tipos de asserções, né? Esses tipos de declarações, né? Então, é a mesma coisa do que os mensageiros angelicais, né? Por exemplo, do Joseph Smith, ele fala que isso é a mesma coisa. Então, é esse evangelho da autodeificação, né? É que, segundo esse pessoal, que esses extraterrestres estariam conduzindo o homem para atingir o estado da divindade, né? Estavam ajudando no processo evolutivo do homem, né? Então, para essa galera, né, esses aliens, né, esses alienígenas, eles estariam dando um conhecimento especial, né, para o homem, que o quê? Que o homem é divino, que o homem é Deus, que você nunca vai morrer, né, mas que você vai avançar de estágio em estágio até que você seja absorvido no cosmos. Então, tem pessoas que dizem receber mensagens, né? Então a mesma coisa que os médiums, né, no espiritismo dizem receber, né, mensagens de entidades, é a mesma coisa. Essa galera né, da Nova Era diz receber mensagens dessas entidades, desses alienígenas, né? Então tem aqui um autor chamado Ken Carey que ele diz o seguinte, né? Você é a presença de Deus. Deus está na Terra por sua causa. Olha só, pessoal. Então, né, fala que Solara, que era um ser estelar que foi canalizado, né, recebeu as mensagens, né, né, várias mensagens desse ser Solara, iniciou um movimento religioso chamado a Estrela Nascente, que diz que todos nós somos também estrelas, né, nascentes, e através do ritual da porta, né, olha o que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus é a porta, né? Mas eles falam, né, nesse ritual aonde as pessoas serão despertas para serem quem elas realmente são e juntas descobrirem o nosso destino da humanidade, né, de uma realidade não dual, né? Então Solara nos lembra da nossa origem divina, de que nós somos crianças estelares, somos anjos na Terra. E portanto, como anjos na Terra, nós devemos retornar à unidade da luz, né? Nós somos chamados a nos unir
num grupo iniciático chamado unindo toda a família da humanidade nesse conjunto coletivo. A nossa identificação primária com nós mesmos deverá ser com um que verdadeiramente somos, eu, você e todos nós combinados. Isso aqui, pessoal, está sendo pregado em tudo, na cultura, na mídia, né, na educação, nas escolas, porque é isso que vai ser a religião nos dias da tribulação, nos 7 anos finais, junto com o governo do anticristo. Vai ser esse discurso da unidade. Se você não quiser participar, é isso, você vai ser repreendido, você vai ser perseguido, porque você é um dissidente. Como você não quer ser unido à família humana da harmonia e do amor? Você é mau, né? Você tem que aceitar fazer parte dessa unidade cósmica. E ele, né, que o autor continua aí, existe uma grande comunidade que está pregando essa unidade, né? Que nós devemos retornar à luz, né? E com outros anjos, especificamente Lúcifer, de acordo com Solara, que veio à Terra como um voluntário benéfico. Olha só, não fica muito longe, né, pessoal? Como no começo, assim, né, é sempre assim. Na primeira parte é a luz, é o anjo, mas vai chegar em Lúcifer. Em algum momento chega em Lúcifer. Que, na verdade, ele se sacrificou. Não é Jesus que se sacrificou. Inclusive, para essa galera, né, Jesus é Lúcifer. Então, ele se sacrificou, né? Ele que é uma semente estelar viajando no dourado raio de luz para se unir à matéria, né? E supostamente nós devemos, né, tomar o nosso lugar de direito nessa união, né? Continua aqui né, a Solara falando. Então, eventualmente, se nós atingirmos, né, o nosso caminho escolhido no planeta Terra de transmutar a dualidade até a unidade, então Lúcifer também, junto com seus anjos caídos, irão surgir na luz mais uma vez e vão sentar à direita de Deus, né, como um dos anjos mais brilhantes. Porque nada e ninguém deverá permanecer separado de Deus. E essa é a grande realidade, onde tudo é Deus. Então olha o que né, esse alienígena chamado Solar está falando. Que né, Lúcifer no final vai estar sentado à direita de Deus. O que a Bíblia diz que está sentado à direita? Jesus, né? Outro alienígena também que foi, né, receber a mensagem do alienígena diz o seguinte: a segunda volta é iminente e vocês devem estar preparados. Essa ideia é particularmente boa porque nós estamos nela. Vocês serão a segunda vinda, vocês serão os seus próprios messias. Né? Complicado, né, pessoal? Esse é o Zohar Joe, né? Um livro chamado A Introdução Cósmica, o Manual da Introdução Cósmica para a Evolução Planetária. Tá? Então é muito interessante, né, como essas mensagens extraterrestres, supostamente de galáxias distantes, né, deles viajando bilhões de anos-luz, né, tecnicamente, né, manipulando o espaço-tempo, né, não é para vir o que? Curar o câncer, não é para curar a doença, não. Né? Todos vêm aqui para trazer essa mensagem da humanidade cósmica, né? Essa mensagem do que? Vem cá, o alienígena lá, da Alpha Centauri, né? Das Pleiades, ele sabe a respeito de Lúcifer, né? Interessante, né? Né? Então, o autor ele faz que deixa eu ser claro, né? Eu não acredito que essas entidades vêm de uma galáxia muito distante, né? Eles são
seres inteligentes, né? E a sua mensagem expõe a sua verdadeira identidade. Eles são seres espirituais alinhados com o tal anjo de luz, né, com Lúcifer, que visitou a humanidade pela primeira vez, né, o primeiro casal no jardim do Éden, né, e tem a sua agenda, né, a mesma agenda, tá, de basicamente roubar a identidade do homem dada por Deus, né. Deus disse, criou o homem à imagem e semelhança dele, né? E o inimigo diz o seguinte: não, você vai ser Deus pelo seu próprio mérito. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o conhecimento que vai te fazer ser Deus e vai fazer com que você seja imortal. Não é o relacionamento com Deus, não é continuar recebendo a vida de Deus, né? É um ato de rebeldia do que de dizer para Deus, basicamente, eu não preciso né, desse relacionamento, eu não quero nada com Deus, eu quero ser autossuficiente e, através do conhecimento, eu quero ser Deus. Bom, vamos encerrar nosso vídeo de hoje, pessoal, né? Eu acho que, de novo, né? É o discurso que a gente tem visto sendo promovido, pessoal, desde pequenas gotinhas em comercial, né, just do it, faça, né, faça, você consegue, todo pessoal uma lavagem cerebral disso, né, você, o homem, né, o super-homem, de novo, isso não é novo, né, isso remonta, né, antes de Nietzsche, né, o Nietzsche só regurgitou, né, mas esse pensamento remonta à história, pessoal, porque, de novo, só existem duas religiões. A verdadeira, né, onde, né, o homem recebe a graça de Deus para poder ser perdoado e poder novamente estar em comunhão com Deus e ter a vida eterna, e a outra que é essa, que é todo esse outro discurso, né, que está se unindo numa coisa só, pessoal. Por mais que ele seja esse politeísmo, né, difuso, né, tudo combatendo o cristianismo, tudo isso está se unindo num corpo só, que vai ser essa religião única do sistema da besta. Da mesma forma como todas as moedas vão se unir num sistema financeiro único, e todos os corpos políticos vão se unir numa né, gestão política única, a gente está vendo esse avanço aí, né, de todas essas narrativas. Vocês estão vendo que, não, seja no meio ambiente, vai chegar na mesma coisa, da evolução do homem, seja na ciência, a evolução do homem, seja na nova era, a evolução do homem, é o homem chegando à divindade, é o homem virando Deus por si mesmo. Né? Então, isso, de novo, pessoal, isso é a falácia do diabo, né, de querer enganar o homem, né? Porque esse é o caminho para a morte eterna, né? O caminho para a salvação é o caminho que Deus instituiu, né? Por amor, né? Vendo a nossa incapacidade, né? Sabendo da nossa incapacidade, e nunca em nenhum momento nós conseguiríamos fazer esse caminho de volta, pessoal, né? Inclusive ele botou ali um querubim com uma espada flamejante para que, né, o homem não tivesse acesso à árvore da vida se não fosse através da fé e da confissão de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não é a gente que estipula como Deus deve agir, pessoal. Deus que é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós que devemos nos submeter à soberania de Deus. A gente que tem que ter humildade, né, e reconhecer que nós precisamos de Deus, nos arrepender do nosso pecado, da nossa rebelião né, e fazer o caminho de volta. E Deus já fez tudo. A gente só precisa crer. Então, como todo vídeo eu faço, se você ao longo desse vídeo, Deus falou com você, ele esclareceu, tirou as escamas dos teus olhos, você chegou no entendimento de que você precisa, né, receber o amor de Deus, a graça que Jesus já derramou na cruz do Calvário, derramou a vida dele, pagou o preço, pagou, né, com um alto preço, a Bíblia diz, para te redimir, para te purificar dos teus erros, dos teus pecados, para que você possa receber o Espírito Santo em você,
para que o teu espírito que estava morto em delitos e em pecados, ele ressuscite, renasça e seja um com o Espírito de Deus a partir de então. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, porque hoje eu entendo, Senhor, a minha necessidade de me arrepender dos meus pecados. Eu me arrependo, eu peço a ti perdão, Senhor. Eu entendo, Senhor, que eu estou longe de ti, Senhor, que eu estou morto nos meus pecados, nos meus erros, nos meus delitos. Mas eu reconheço o teu amor, Pai, eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Não sou eu que vou me salvar, eu preciso do teu amor, Pai, da tua graça, da tua salvação, Pai. Obrigado, eu peço, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, eu te recebo, eu abro minha vida, eu peço que tu venha habitar em mim, venha me lavar e purificar de todo pecado. Obrigado, Senhor, pela tua obra salvífica na minha vida, porque tu, Pai, me salva, tu me justifica, tu me santifica, Pai. Eu peço, Senhor, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu peço que a partir de hoje tu dê ordem aos teus anjos ao meu respeito. Venha me conduzir os meus passos, Pai. Me dá sabedoria, a tua sabedoria que vem do alto. Venha renovar minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos. Eu te louvo, Pai, que toda permissão que eu dei para o inimigo, Pai, para o diabo na minha vida, hoje é quebrado, Senhor. Toda permissão que eu dei, Senhor, consciente ou inconsciente, hoje é revogada, é anulada, Senhor. Na autoridade do teu nome, do teu santo nome, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Eu te louvo porque hoje eu faço uma nova e eterna aliança, Pai, no teu sangue, Pai. Obrigado, Senhor, que tu me lava e me purifica, Pai, de todo pecado. Eu sou, a partir de hoje, a tua propriedade exclusiva, porque eu fui comprado por um alto preço, Pai, pelo teu sangue, e eu recebo a marca do Cordeiro, teu sangue em mim, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo em mim, Senhor. Eu sou um contigo, Pai. Seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra, Senhor, como no céu, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela salvação, pela vida eterna que hoje tu me dá. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, com fé, a Bíblia diz que agora as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você passa a ser filho ou filha de Deus, amém? Então agora compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina de oração, de comunhão com Deus, amém? Isso é um alimento diário, pessoal, é mais, né, importante do que a comida física. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, essa é a palavra, esse é o verbo, né? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe, né, a ter essa rotina, né, diária de oração, de comunhão, de você conhecer a Deus, né? Conhecer e continuar a conhecer, a Bíblia diz. E busque uma igreja, você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, onde você vai ser acolhido, vai ter novas amizades, vai ser discipulado, vai ter conhecimento, entendimento espiritual, mas o que? Como a gente, né, acabou de ler, tem falsos lugares, pessoal, igrejas que na verdade não são igrejas, né? Como a Bíblia fala, sinagoga de Satanás, é um lugar que na verdade tem aparência de igreja, mas é um lugar de morte. Então, uma igreja não prega ideologia de gênero, né, de verdade, uma igreja, porque isso não é bíblico, não prega esquerdismo, isso não é bíblico, então, sabe, isso já descarta de cara. E essas seitas que, né, não, Jesus não é Deus, Jesus é só o Filho de Deus, ou Jesus nunca encarnou, não é homem, não, Jesus é Deus encarnado, ele é 100% Deus, 100% homem, né, cuidado com seitas, igrejas que falam, nós temos o livro da nossa profetisa, é tão importante, os escritos dessa nossa profeta agora é tão importante quanto, né, os profetas do Velho Testamento, os ensinamentos dela são tão... Tudo isso é heresia, pessoal. Né? Não, o nosso profeta escreveu aqui o livro dos Mormons, como acabamos de falar, tudo isso é heresia, pessoal. Né? Leia a Bíblia, né? Busque a Bíblia, a sã doutrina. Né? Então, ore e peça, com certeza o Senhor vai conduzir vocês, o Espírito Santo vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão ser acolhidos, vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? A gente encerra o nosso vídeo. Mais uma vez, lembro vocês dos quadrinhos, tá? Entre em contato, o link está aqui embaixo, né? Entra lá no link, no site, vocês vão conhecer as histórias, vão ver as artes, artistas, pessoal que trabalham para Marvel, para DC, né? Mercado europeu, eu, né, contratei ele, grandes artistas, vários artistas que trabalham, né, internacionalmente, estão aqui, então realmente é um material de primeiríssima qualidade. Vocês vão gostar, vão se divertir, vão se emocionar, tá bom? Então é isso, entre em contato, vai ser
muito legal falar com vocês e poder compartilhar esse material com vocês, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê quinta-feira. Excelente semana para vocês. Tchau.